Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor alimente você nesses dias de graça e de favor. Seja muito bem-vindo. Hoje nós iremos ministrar a nossa reunião dos vencedores. Você que estava com saudade, já tinha quase 2 meses que nós não compartilhávamos a reunião dos vencedores, que é uma reunião focada em empresários, em empreendedores, ou aqueles que têm o desejo de empreender. E eu tenho uma mensagem para você hoje, e certamente essa mensagem vai encher o seu coração de graça e de vida. Temos vivido dias de um grande colapso na saúde e automaticamente que tem refletido na vida econômica, não só do nosso país, mas mundialmente. Mas eu quero reafirmar algo para você. O mundo hoje está vivendo debaixo de caos, de medo, de dúvidas, de muitas incertezas. Mas eu quero reafirmar para você nessa noite que o Senhor continua sendo Deus, continua tendo todo o poder e continua sendo o Todo-Poderoso. E isso não vai mudar, porque Deus é imutável. Não existe variação nele, não existe mudança nele. Uma vez que ele prometeu algo para mim, uma vez que ele prometeu algo para você, certamente vai acontecer. Mas vamos lá compartilhar a palavra de Deus. Eu tenho avaliado, vários cenários, tenho meditado, tenho orado, tenho escrevido muito também nesses dias sobre o que tem acontecido. E eu tenho percebido que existem 3 grupos de empresários, de empreendedores, de pessoas que têm sido atingidos nesses dias. E o primeiro grupo de pessoas é os conformados. Pastor, como assim os conformados? São pessoas que se conformaram com o seu cenário. São empresários, são empreendedores que aceitaram a falência. São pessoas que aceitaram a derrota. São pessoas que têm olhado, avaliado, pensado, têm tido assim, muitos prejuízos e têm falado, de fato é o meu fim. De fato, não tem mais o que fazer. Existem muitas pessoas que têm compartilhado comigo, pastor, acabou o ano já, esse ano já não tem mais jeito. Quem sabe no próximo ano, daqui 2, 3 anos, as coisas voltem à sua normalidade. De fato, eu consiga vencer na vida financeira, porque o cenário é muito contrário àquilo que eu tinha planejado. Eu vou dizer para você, Deus continua sendo Deus. Mas o primeiro grupo é o grupo dos conformados. Já se conformaram com a derrota. O segundo grupo é o grupo dos chateados. São pessoas que estão chateadas com a situação, têm tomado prejuízo, são pessoas que têm sido afetadas por isso, e de fato quer uma mudança, de fato querem viver uma vida melhor, de fato quer pegar essa situação e mudar ela, porém não tem nenhum tipo de ação, não sabe o que fazer, são pessoas que estão amedrontadas, estão aterrorizadas, mas fazem parte desse segundo grupo, que é o grupo dos chateados. Mas existe o terceiro grupo, e é sobre esse grupo que eu quero ministrar, que é o grupo dos indignados. São pessoas que têm sido atingidas por esse colapso, pessoas que são empresários, empreendedores, que têm sido atingidos por prejuízos financeiros, por esse problema que tem assolado o mundo, mas são pessoas que não estão aceitando a situação. São pessoas que estão indignadas com a situação, estão tomando atitudes para sair dessa situação. Eu vou dizer para você, na palavra de Deus você vai encontrar vários homens vitoriosos, conquistadores que marcaram a sua geração, mas eles não fizeram parte do primeiro grupo, que é o grupo dos conformados, não fizeram parte do segundo grupo, que são chateados, mas eles fizeram parte do terceiro grupo. São um grupo daqueles indignados, foram homens que estiveram diante de grandes desafios, de grandes problemas, mas a indignação tomou o coração deles, e eles tiveram atitudes práticas, tiveram uma mentalidade vencedora, e praticaram, e saíram de situações adversas para marcar a história. E hoje eu quero compartilhar com você um pouco sobre isso, e certamente a sua vida vai ser atingida também por essa mensagem. Queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 12, verso 2, a palavra de Deus diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então,
Paulo aqui nos orienta o seguinte: não seja conformado, não se conforme. Paulo está alertando, não faça parte do primeiro grupo. E Paulo ainda está dizendo o seguinte para o segundo grupo: não adianta só você ficar chateado, você precisa renovar a sua mente, seja um indignado, aí você vai provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, uma das características dos indignados, dos empresários, dos empreendedores, que são indignados com a situação, eles não têm medo, eles decidiram abrir mão do medo. Se você for hoje andar nessas ruas aqui dessa cidade, do Brasil, onde você for, as pessoas estão aterrorizadas, as pessoas estão com medo. Você conversa com as pessoas, existe uma apatia geral, existe uma incerteza na fala das pessoas, nos seus projetos, porque estão com medo. Quando você olha a palavra de Deus, e um grande exemplo é Davi. Davi, os irmãos sabem, filho de Jessé, era um improvável no seu tempo, era um jovem que, quando foi chamado por Deus, tinha aproximadamente 16 anos de idade. O profeta Samuel chega na casa de Jessé, o pai de Davi, e fala: vim ungir um dos seus filhos para ser rei de Israel. Jessé nem imaginava que seria Davi. Davi é ungido por Samuel, recebe a promessa que seria o futuro rei de Israel. Passado alguns dias, os irmãos de Davi já faziam parte do exército de Saul, que Saul era o atual rei de Israel. E Jessé chama Davi, fala: meu filho, é o seguinte, pega aqui esse queijo, esse pão, esse leite, leva lá no campo de batalha onde seus irmãos estão, alimenta eles e me traz um relatório, traz notícias, me fala como é que estão os seus irmãos. Davi, obediente, pega o queijo, pega o pão, pega o leite e vai lá a campo de batalha, visitar os seus irmãos, saber como eles estão e levar alimentos para eles. Quando Davi chega no campo de batalha, qual é o cenário que ele encontra? Lá em 1 Samuel capítulo 17, a Bíblia diz que quando Davi chega lá, ele encontra um cara de praticamente 3 metros, um gigante, desafiando 3.000 soldados de Saul e juntamente o rei Saul. E Golias chama Saul para a briga, chama os soldados para a briga, mas ninguém se habilitou. Por quê? Eles tiveram medo. A Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados. Qual que é o cenário que nós encontramos hoje? As pessoas estão aterrorizadas, as pessoas estão com medo, as pessoas não conseguem dar um passo para o lado, as pessoas não conseguem sair do seu lugar porque estão com medo. Como é que vai ser? E esse vírus, e essa doença, será que eu vou morrer? E a minha empresa? Será que vai para a falência ou já faliu? E os meus funcionários, como é que vai ser o emprego? Como é que vai ser a questão financeira? As pessoas não conseguem dar um passo. Só que a Bíblia diz que Davi aceita o desafio. Ele vai lutar com o gigante. Então, primeira coisa, para você que é empresário, empreendedor que está me ouvindo hoje, não tenha medo. Não tenha medo. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de poder. Espírito de poder, espírito de vida. Então Davi foi alguém que decidiu não ser tomado pelo medo. E eu fico imaginando, se Davi aceita aquele medo, aceita aquela visão aterrorizante para a vida dele, hoje eu não estaria ministrando sobre ele. Eu vou dizer para você, grave essa frase na tábua do seu coração: as maiores vitórias da sua vida, as maiores conquistas da sua vida, está atrás dos seus medos. Quando você rompe, quando você vai para cima dos seus medos, você marca história, você se torna alguém relevante, e essa é a receita para a mudança de vida financeira da sua casa e da sua empresa. Você precisa ir para cima dos seus medos, não tenha medo, tenha fé. Esse é um tempo que você precisa exercitar a sua fé, a sua intrepidez, aquilo que Deus tem dado para você. Então, primeira coisa, os indignados, eles rompem com o medo. Segunda coisa que os indignados têm, eles têm senso de oportunidade. Eles percebem a oportunidade. Então grava aí, primeira coisa, eles rompem com medo, eles não têm medo. Segunda coisa, eles percebem as oportunidades. Lá em 1 Samuel capítulo 17, quero ler 2 versículos para você. 1 Samuel 17, verso 25 e 26. Olha o senso de oportunidade, olha a visão de Davi.
E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa do seu pai em Israel. Verso 26, olha o que Davi disse. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Que interessante isso. Davi, quando chega lá, viu todo aquele tumulto, viu o gigante desafiando Saul e o exército de Deus, os soldados do Senhor. Ele primeiro vê, olha o cenário e pergunta para as pessoas que estão ao seu lado: quem vencer esse gigante, qual que vai ser a recompensa? Qual que vai ser o prêmio? Aí falaram para ele: o rei vai dar a mão da sua filha em casamento, vai dar riquezas, prosperidade financeira, recursos, e a sua família ainda vai ficar livre dos impostos. Imagine você, empresário, empreendedor, se houvesse hoje um decreto para você: você está livre dos impostos. Eu já posso até ouvir um aleluia, um glória a Deus aí do outro lado. Era isso que estava em jogo. Davi, quando enxerga as possibilidades, o prêmio, a recompensa, na hora ele fala: opa, é comigo. Ele conseguiu enxergar a oportunidade no meio do caos. Ele conseguiu enxergar a vida no meio da morte. Eu vou dizer para você, como é que pode ter duas visões diante do mesmo cenário? Saul e os seus soldados enxergaram o fim, enxergaram a falência, enxergaram a morte. Davi, no mesmo cenário, conseguiu enxergar vida, conseguiu enxergar prosperidade, conseguiu enxergar recompensa. Por quê? Por causa da visão. Qual é a visão que você tem a respeito de Deus para com você? Você pode enxergar: chegou meu fim. Ou você pode enxergar o seguinte: chegou a minha vez, chegou a minha oportunidade. Você pode pegar a crise e usar ela de duas formas: para te afundar ou para te levantar. A crise, ela vem para duas coisas: ou ela vai destruir você, ou ela vai promover você. Davi pegou a crise e cresceu. Davi, quando chegou naquele cenário, naquela guerra, naquela crise, ele era um jovem de 16 anos, insignificante, irrelevante até para sua própria família. Ninguém conhecia ele praticamente. Chegou lá pobre financeiramente, não tinha autoridade perante as pessoas. Quando passou essa crise, quando ele enfrentou o gigante, enfrentou a crise, derrubou, destruiu, aniquilou a crise, que era Golias naquele tempo, ele se tornou alguém relevante, se tornou famoso no seu tempo, um homem famoso, um homem poderoso no seu tempo, prosperou financeiramente, deixou um legado e marcou a história. Por quê? Porque ele enxergou as oportunidades no meio da crise. Eu vou dizer para você, na hora que você sai da zona do medo, você larga a mão do medo, você começa a enxergar. Eu não sei como que está o seu coração hoje, como que está a sua visão hoje, mas eu vou dizer para você: larga o medo. Se você largar o medo agora, você vai começar a enxergar as oportunidades que estão diante de você. E eu vou dizer para você, essas oportunidades podem mudar a sua história. Pode mudar a história da sua empresa, pode mudar a história do seu ministério, pode mudar a sua história como pessoa. E as pessoas olhar para você e ver em você um referencial, olhar para a sua empresa e ver a visão de uma empresa que é referência, que cresceu, que prosperou no meio da crise. Terceira coisa que eu quero ministrar para você, sobre os indignados. Eles confiam em Deus. Davi foi alguém que confiou em Deus. A grande questão é a pergunta de muitos: pastor, como que vai ser? É para me largar a mão do medo, é para mim enfrentar os meus medos. Ok, mas como é que vai ser? Como é que vai ser o amanhã? Como é que vai ser a minha vitória? Como é que vai ser? Eu não sei como é que vai ser. Você pode ficar até às vezes contrariado. Pastor, como assim? Eu não sei como é que vai ser. Como vai ser, eu não sei.
Mas eu queria que hoje você deixasse e largasse a mão de algo aqui. Larga a mão do como. O como destrói a sua fé. O como traz dúvida. O como traz incerteza. Como é que vai ser? Não sei quem vai ser, como vai ser. Mas eu posso dizer para você, quem vai resolver o seu problema? Jesus. Deus vai resolver o seu problema. Larga a mão do como. Foca em quem. Quem vai fazer? Quem vai resolver? Davi chegou lá para lutar com Golias. Qual que foi a declaração de Golias? O irmão sabe. Golias olha para ele e fala, ó, eu vou destruir você. Eu vou dar você para as aves do campo, as aves do céu. Vou matar você. Davi olha para aquele gigante e fala para ele, ó, você vem contra mim com paus, com pedras, com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não falou qual ferramenta ele iria usar, foi uma surpresa. Ele não falou que iria com o estilingue dele, ele falou com quem ele iria. Ele falou, eu vou no nome de Deus, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou em nome de Jesus. E por causa que ele confiou em Deus, Deus deu uma vitória poderosa para ele. E por isso que eu estou ministrando sobre Davi hoje. Eu vou dizer para você, se você abrir hoje mão de como vai ser que as coisas vão acontecer, mas focar em quem vai resolver a sua vida, quem vai resolver os seus problemas, quem vai resolver o problema da sua empresa, eu vou dizer para você, você vai ser surpreendido por Deus. Você vai prosperar, você vai crescer de uma forma assim que as pessoas vão ficar horrorizadas. O mundo vai ficar horrorizado com você. Pastor, horrorizado porque vai falar, como que uma pessoa no meio de uma crise, como que um empresário no meio de uma crise, muitas pessoas fecharam as suas portas, e ele conseguiu crescer, conseguiu prosperar. Tem um grande exemplo, está lá em Gênesis capítulo 26, olha o que a palavra de Deus diz, lá em Gênesis capítulo 26, Gênesis capítulo 26, verso 12, diz o seguinte, Isaac fez naquela terra sua semeadura, e colheu naquele ano 100 vezes, pois o Senhor o abençoou. A palavra de Deus diz aqui em Gênesis capítulo 26, verso 12, que Isaac semeou e colheu 100 vezes mais no mesmo ano. Ah, pastor, mas também era um ano onde que as coisas estavam acontecendo, existia uma convergência assim, na economia, de situações boas, o cenário era completamente diferente. Vou dizer para você que não. Se você ler Gênesis capítulo 26 inteiro, desde o verso 1, a palavra de Deus diz que houve fome naquele ano. Houve fome. Como é que uma pessoa, num ano onde houve fome na terra, como é que uma pessoa onde teve uma crise, uma grande crise econômica, conseguiu plantar e colher 100 vezes mais no mesmo ano? E eu quero combater aqui uma frase que tem sido muito falada. O ano acabou. Esse ano não tem mais jeito, esse ano é só prejuízo. Eu quero crer no que estava sobre Isaac e que está sobre nós. Que esteve sobre ele, está sobre nós. Ele plantou e colheu 100 vezes mais no mesmo ano. Por quê, pastor? Por que ele colheu? Porque ele plantou. É tempo de você plantar. É tempo de você plantar a sua confiança em Deus. Os irmãos sabem, Isaac era filho de Abraão. Quem foi Abraão? O pai da fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé também. Nós somos irmãos de Isaac pela fé, vamos dizer assim. Eu vou dizer para você, se você crê, Marcos 9, 23 diz que tudo é possível ao que crê. Se você crê, nesse ano, 2020, não acabou, nós estamos em abril ainda, no mês de abril, ainda há alguns meses até o ano não acabar, o ano não acabou. Se você crê, se você fazer a maneira de Deus, se você trabalhar a maneira de Deus, se você confiar em Deus e crer que é Ele que te fortalece, que é Ele que te dá sabedoria, que é Ele que vai te dar a estratégia, eu vou dizer para você, nesse ano de 2020, você vai ver, você vai desfrutar de um grande avivamento na sua vida financeira. Eu vou dizer para você, você não vai falir não, meu irmão. Se você crer, você vai prosperar.
Deus vai reinventar você nesses dias como empresário, como empreendedor, como homem de Deus, como mulher de Deus. E você vai viver coisas poderosas. Então grave essas 3 coisas. Rompa com medo. Enxerga as oportunidades e confie em Deus. Nós estamos diante de uma grande tempestade. Só que os nossos barcos não são os mesmos. Já falei para muitos irmãos isso. Nós estamos passando pela mesma tempestade, que é uma tempestade mundial. É uma crise mundial. Mas os barcos são diferentes. Existem os barcos dos conformados, existem os barcos dos chateados e existem os barcos dos indignados. Eu decidi fazer parte de estar no barco dos indignados. Os que não aceitam essa situação, mas que vão mudar através da palavra de Deus. Então quero desafiar você hoje. Entre no barco dos indignados. Porque Jesus está no barco dos indignados. E certamente você vai viver coisas poderosas na sua vida. Amém? Eu quero orar por você. Você que tem se sentido amedrontado, aterrorizado, você que hoje tem sofrido, né, com essa crise financeira, com esses desafios, eu queria orar por você. E eu tenho certeza que o Senhor vai despertar você nessa noite. Amém? Onde você estiver aí, seja na sua casa, no seu escritório, no seu quarto, eu queria que você abrisse as suas mãos, que eu quero orar por você. Pai, no nome do Senhor Jesus, Espírito de Deus, eu quero abençoar, Senhor, os meus irmãos. Onde eles estiverem agora, eu quero declarar que todo medo vai embora agora. Eu quero declarar que todo medo, que todo pânico, que toda incerteza, eu quero declarar que cai por terra no nome do Senhor Jesus. Agora, todo medo vai embora. E quero declarar que haja ousadia. Eu quero declarar que haja fé. Eu quero declarar que haja intrepidez. E eu quero declarar que os meus irmãos, eles fazem parte do grupo dos indignados. São aqueles que não aceitam esse cenário, mas que vão pegar esse cenário e transformar através da ousadia, através da fé no Senhor, através da confiança no Senhor. E certamente, nesse ano de 2020, eles vão viver grandes coisas da parte do Senhor. Amém, meus irmãos? Quero finalizar aqui essa mensagem e declarar que você faz parte dos indignados. E certamente você, a sua casa, a sua família, aqueles que fazem parte do seu network, vão desfrutar de um grande favor e um grande livramento do Senhor. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz reine no seu coração. Amém? Para cima!